Nós vamos iniciar da seguinte forma. Vou mostrar para vocês o que eu coloquei no Classroom. Eu quero que vocês só prestem atenção agora naquilo que eu vou mostrar. O que eu coloquei aqui para vocês? PDF referente ao material que eu vou apresentar. O projeto dessa aula, que é um projeto que eu vou mostrar para vocês como vocês devem fazer para baixá-lo e executá-lo. Tá? E aqui é a nossa lista de presença. Tudo bem. Então, vamos lá. Então, vamos começar da seguinte maneira. Rapidamente, eu vou abrir minha lupa aqui para mostrar para vocês o seguinte. Não deixe de assinar a lista, tá? Olha só. Estava comentando isso agora há pouco com os meninos aqui, com o Júlio e com o Vinícius. Esse arquivo aqui, First Project React.js test.rar, é esse meu projeto aqui, ó. É essa pasta. Só que eu entrei nessa pasta. Deixa eu mostrar para vocês. Eu entrei nessa pasta e apaguei essa pasta Node Modules, tá vendo? Essa pasta Node Module, onde ficam as dependências. A gente já conversou várias vezes sobre isso. Tá? Então, por que eu apaguei? Para o arquivo ficar leve, olha, o arquivo está pequenininho, 200K. Tranquilinho para poder baixar. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse arquivo, vocês vão entrar lá no Classroom. Quando chegar aqui no Classroom, agora deixa eu tirar a lupa aqui, que no Classroom já dá para eu mostrar para vocês. O que vocês vão fazer aqui? Clicar nesse arquivo, .rar, vem nesses 3 pontinhos, clique em abrir em nova aba, aí ele vai abrir uma janela para vocês aqui, onde você consegue fazer um download. Aí você clica aqui, ele vai abrir uma janela de diálogo para você fazer um download. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão jogar esse arquivo nessa pasta aqui, ó. A pasta de projeto de vocês. Pode ser na projeto JS que vocês estão fazendo, tá? É porque eu tenho uma pasta para cada aula. Tá? Eu tenho uma pasta de projeto para cada aula. Devido àquele problema que eu falei com vocês, das dependências. Entendeu? Porque senão, se eu for instalar os pacotes de novo, de repente o programa passa a não funcionar. Eu tenho que garantir que o programa funcione. São as aulas que eu preparei. Tá? É por isso que eu rodo de aula em aula, e já combinei com o pessoal aqui que toda aula eu vou mandar esse projeto para vocês. Então, olha, imagine que eu baixei aqui nessa pasta. Deixa eu chamar a lupa aqui, porque vocês terem um visual melhor. Windows Explorer, olha só. Imagine que eu selecionei essa pasta. Vocês vão selecionar a pasta de projetos de vocês, referentes ao React.js, que é a aula que a gente está vendo, que é a aula cliente, né? Programação cliente. Aí você baixou aqui. Se você clicar com o botão direito no ponto .rar e vier na opção, naquela opção, Extract Rear, quer dizer, extrai aqui, ele vai gerar essa pasta. Aí vocês vão dar um clique duplo na pasta, selecionem essa pasta, igual eu fiz aqui, ó, dá um Ctrl C, aí vocês chamem Windows PowerShell, né? Deixa eu agora tirar a lupa, porque... Agora eu vou mostrar para vocês que eu vou abrir o Windows PowerShell aqui, ó. Aqui o PowerShell. Beleza. Ele vai abrir para mim aqui. Quando ele abrir o prompt, eu vou dar um CD, espaço, lembra que eu copiei, né? Eu selecionei a pasta aqui atrás, ó, e dei um Ctrl C. Quando chega aqui, ó, eu dou um CD, espaço, e clico com o botão direito, ele já cola. Eu dou um Enter aqui, ó, ele cai na pasta, tá? Depois nós vamos fazer um teste aqui, tá, pessoal, nesse projetinho, tá? Eu vou colocar um code ponto. O code ponto, ele vai abrir o VS Code já nessa pasta. Aqui, ó. Isso, eu abri como administrador. Sempre como administrador. Sempre que vocês forem abrir o Windows PowerShell, abram como administrador. Aliás, recomendação, todo aplicativo no Windows, cara, abre como administrador, tá? Para vocês não terem problema. E a partir do Windows 10, houve uma série de seguranças aí e tal. E é sempre bom seguir essa recomendação. Então, olha, eu estou dentro do projeto já.
Então, a partir de agora, eu quero rodar o projeto. Vamos relembrar. Olha só, eu venho aqui na pasta, ou melhor, eu abro o arquivo pact.json, olha só o pact.json. Aqui, vamos ver se tem um script aqui. Ó. Vamos procurar o script. Aqui, script. Ó, start. Então, se eu der um yarn start, ele vai executar esse script aqui. Ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, yarn start. Foi isso, o Júlio, que você fez? Digitou yarn start? Yarn start. Ah, olha só, ele não rodou aqui, por quê? Opa, parece que tem alguém querendo entrar aqui, deixa eu autorizar. É Luciano. Bem-vindo aí, Luciano. A gente já está aqui na nossa aula. Deixe eu falar uma coisa com você, o Júlio. Olha só. O que acontece? Lembra que a gente apagou a pasta Node Modules? A pasta Node Modules, ela está vazia, não tem nada. Então, eu tenho que, novamente, fazer um... Presta atenção. Eu fiz um yarn install. Isso. Ou yarn install, ou simplesmente yarn. Pronto, tá vendo? Aí ele vai reconstruir, ele vai buscar lá no repositório todos os pacotes, ele vai montar ou remontar a pasta Node Modules. Pronto. Uma vez feito isso, à medida que o projeto começa a crescer, ele começa a demorar um pouco mais, né? Para poder ir buscar lá na internet as dependências. Ele busca lá, vai atualizar, vamos aguardar um pouquinho. Para a gente ver o que vai acontecer. Vamos lá. Mais um instante aqui. Beleza, prontinho. Então, agora, olha, eu vou dar até um CLS, porque isso aqui está no prompt, não, CLS para limpar a tela. Yarn start. Start. Nesse momento, ele tem que abrir o navegador. Ó, abriu o navegador. E está aqui o projeto. O projeto, olha, tem que rodar. Tá? Então, ele mostrou isso aqui, que já é o resultado do que eu vou explicar para vocês agora. Essa telinha já aparece. Em cima dessa telinha, aparece uma telinha preta. Ah, tá. Comando. É porque tem algum erro no código. Tem algum erro. Então, tem algum erro no código. Mas aí, você vai testar com essa minha aplicação que eu te mandei aqui agora. Em casa, eu vou isso. Baixa esse, isso. Baixa aí, apaga o outro, baixa esse e faz esse teste. Que eu acabei de fazer agora. Tá? Bom, então, beleza. Vamos estudar agora o que a gente vai ver nessa aula, que é um assunto, assim, muitíssimo importante. Como eu falei no início, o Styled Components é uma biblioteca que atende tanto a parte web quanto a parte mobile. Por isso que ela é tão importante. Eu recomendo vocês utilizarem esse Styled Components. Existem outras bibliotecas, né? Mas, inicialmente, vocês vão seguir mais a minha linha, né? De desenvolvimento. Então, eu recomendo fortemente. Olha só. Vou chamar a atenção de novo aqui. Olha só, o Vinícius. De caras, você está acompanhando aí? De cara, eu já faço o seguinte. Para instalar essa biblioteca... Tem alguém pedindo para entrar aí. Deixa eu ver aqui. O Lucas. Então, vamos lá. Lucas, assina aí a lista aí, viu, galera? Aquilo, Vinícius, que a gente não pode esquecer. Quando eu rodo esse yarn Styled Components, se eu fizesse isso na mão, o que vai acontecer? Se eu fizesse isso de novo, se eu fosse desenvolver essa aula, sabe, do zero, sem pegar o meu código, o que vai acontecer? Eu sempre gosto de lembrar vocês sobre isso. Se você vier no pact.json, aqui o pact.json, então, todas as nossas dependências. Qual a dependência que eu estou baixando aí agora? O Styled, né? Então, vou pegar aqui, o Styled. Então, Ctrl F aqui, o Styled. Olha lá. Essa versão que eu estou usando aqui ó, é 5.2.1. Eu tenho certeza que se você for baixar agora, você vai pegar uma versão mais recente. Tá? E aí eu não garanto que vai rodar o meu projeto. Em função do que eu preparei na aula, entendeu? É por isso que, tipo assim, eu vou sempre mandar esses meus projetos para vocês. É importante que vocês desenvolvam, né, Tá, é importante que vocês, assim, criem o projeto paralelamente, copia para uma pasta,
por exemplo, se você tem um projeto da aula passada, copia uma pasta para você fazer na mão, para você testar, né? Mas tenha em mente o seguinte, a versão homologada para as minhas aulas é essa versão aqui, entendeu? Esse é o cuidado que eu quero que vocês tenham, tá? Porque, de repente, você bota lá, pô, professor, não funcionou. Pode ser que não funcione por causa das versões. Esses caras são muito criativos. Todo dia eles lançam versões novas. Entendeu? Então, e aquilo que eu falei com vocês, uma vez que você fechou uma versão, você criou um aplicativo lá para o seu cliente. Você botou em produção, cara, você não mexe. Você só vai atualizar quando você criar um ambiente de homologação, fazer todos os testes, aí depois, sim, está tudo legal no testes, aí eu jogo lá na produção. Mas você jamais vai pegar um projeto que você mexeu aqui e nem testou as funcionalidades e atualizar a produção, porque senão para de funcionar lá. Entendeu? E aí você fica maluco, porque como é que você vai voltar, né? Depois. Então é complicado. Então vamos lá, agora vamos voltar aqui. O que faz essa biblioteca? Ela muda a forma tradicional em que a gente escreve CSS. Né? Vocês tiveram assim, um cursinho básico, né? Foi comigo, mas vocês tiveram essas aulas de CSS de estilos, né? Estilos. E tudo que você faz lá, com relação a folhas de estilo, você vai aproveitar aqui. Tá? Você vai aproveitar aqui. Só que aqui, de uma forma muito mais otimizada, de uma forma mais simplificada e de uma forma mais voltada para esse desenvolvimento que a gente utiliza aqui. Tá? Beleza. Essa biblioteca traz um monte de benefícios com relação à estilização que a gente vai abordar agora. Então, olha só. A gente inicia mostrando um exemplo de estilização da página main. Então, vamos acompanhar esse meu material aqui e, eventualmente, eu posso vir para cá e também mostrar aqui, tá? Só que isso aqui é um passo a passo. Aqui já está tudo pronto. Então, isso aqui é como eu comecei. Então, preste atenção. É sempre bom que toda aula eu tiro para poder recapitular as coisas com vocês. Lembram que o nosso projeto está fresquinho na memória de vocês. A gente tem duas pastas, a main e a repository. Então, esse meu projeto, se eu for lá no navegador, eu vier aqui, ó, a minha pasta main, quando eu dou enter aqui, já está no main. A gente mapeou o barra, né? O barra é o nosso main. Agora, a gente criou um mapeamento também para o repository. Vocês se lembram? Repository. Aqui, ó. Repository. Então, quando eu digito aqui, localhost 2.3000 / repository, ele vai e mostra essa página aqui. Na prática, é isso aqui, ó. No projeto, tem duas páginas, a main e a repository. Então, o main e o repository, dentro do meu projeto React, ele representa um componente. Só que esse componente, na prática, ele se transforma num formulário, numa rota, numa página, tá? Essa é a ideia principal. Então, agora, o que a gente faz aqui? Ó? Eu venho, tá vendo? Ó? O que eu tinha inicialmente? Eu tinha esse main aqui, tá? Que a gente tinha estilizado com H1, tudo bem? A gente vai prosseguir agora. Ó. Numa aplicação tradicional, nós importaríamos um arquivo CSS para estilizarmos a tag H1. Vamos supor que eu quero mudar a cor do H1, eu quero fazer alguma coisa. Eu quero estilizar essa minha tag. Se fosse um CSS, vocês lembram como é que era, né? Você criava uma folhinha de estilo lá e você definia, né? Configuração, né? E você mudaria o que você quisesse. Exatamente. Como é que a gente faz isso usando o Styled Component? Esse é o lance dessa aula. Esse é o grande lance dessa aula. Como é que a gente faz usando o Styled Components? A gente faz assim, ó. Olha só, deixa eu repetir aqui. Ó. Numa aplicação tradicional, nós importaríamos um arquivo CSS para estilizarmos a tag H1. Dessa forma, poderíamos ter um class name, né? H1, eu poderia ter um nome de uma classe, e um ID, para identificarmos qual H1 estaríamos nos referenciando para estilizar, para realizar a estilização. Mas no caso de uma aplicação React, que cresce aceleradamente, isso se torna inadequado.
Em primeiro lugar, quando estilizamos o H1 no CSS, ele não está estilizado somente neste H1. Ele estará estilizando qualquer outro H1. Olha só que interessante. Isso aqui que é um dos diferenciais. Se você estiliza o H1, ele vai, no CSS tradicional, ele vai valer para todas as páginas. A gente vai ver como é que isso funciona de forma diferente no Style de Components. Então, o nosso H1 não ficaria escopado. Esse é um termo utilizado, né, para uma estilização única. Uma coisa que o Style de Components resolve é que todo CSS que for feito para este componente H1, este não será compartilhado juntamente com os outros componentes, a não ser que queiramos isto. Ou seja, eu posso estilizar um H1 para cada componente que eu tiver. O componente main, o componente repository, né, que são os dois componentes que nós temos até agora. Olha. A gente tem o main e temos o repository. Tá? Se vocês têm dúvida de algumas coisas que eu estou falando aqui, vocês têm que ir na aula passada, tá? Na aula passada a gente falou muito sobre isso, né? Vocês lembram, né, pessoal? Falou muito sobre essa questão dos componentes, mostrou como é que funcionam as rotas, tá? Não deixe de assistir às nossas aulas, tá? A única aula que eu não compartilhei ainda foi da sexta-feira, que foi muito grande, né? Até porque ficou grande, porque a gente ficou aqui conversando, né? E a gravação ficou rolando, né? Produtividade mesmo não teve muita, né? Mas pelo menos aquela parte inicial acho que valeu, né? Que eu mostrei de onde copiar, que eu mostrei na minha máquina, né? O que o pessoal tem que utilizar para poder executar o Android Studio. Mas olha só, vamos lá. Pessoal, oi, deixa eu entrar aqui. Tem como fazer o corte? Como assim, Liverson, o corte? Explica melhor. Não, a questão da eu vou fazer isso. Eu vou recortar o vídeo, eu vou deixar só aquela... Por isso que eu não fiz ainda. Eu vou recortar o vídeo, editar o vídeo, e vou pegar só a primeira parte. Entendeu? Esse final de semana depende. Peço para vocês. Não deu para eu parar para mexer. Entendeu? Depende da gravação, né? Nossa, eu acabei me envolvendo com outra coisa e não fiz isso. Mas eu vou fazer, tá? Não tem dúvida que eu vou fazer. Tá? Vou porque às vezes tá? Não tem recurso, né? Algumas gravações não consegue fazer o recorte, né? Não, mas Bom, eu consigo, eu baixo o arquivo, vou no... Tem uns aplicativos aqui que eu entro, recorto. Pô, deixa comigo, eu consigo editar. Sim. Tranquilo. Tá? Show. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Para exemplificarmos, nós criaremos dentro da pasta source pages main um arquivo chamado styles.js, onde estilizaremos o nosso componente. Pessoal, aqui começa... digamos, eu vou chamar de regras para a utilização do Style Components. Então, presta muita atenção no que eu vou falar agora, tá? Muita atenção. Vamos lá. Deixa eu até aumentar a tela aqui, ó. Essa aqui é a pasta main, tá? Deixa eu ver como é que está a minha hora, que tem bastante tempo ainda. Eu tenho a pasta main. Eu tenho dentro do index, ele tem isso aqui, ó. Ele está rodando hoje, vamos imaginar... Ele está rodando só com esse negócio de repositório aqui. Vamos supor que ele escreveu main, simplesmente, tá? Eu quero, de repente, mudar a cor daquela palavra main. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estilizar o H1. Aquele H1 que a gente escreveu aqui, ó, eu tenho que estilizar esse cara. Eu tenho que criar uma folha de estilo, eu tenho que criar um CSS para mudar as características desse H1. E como é que eu faço isso? Utilizando o Style Components, que é o foco desse nosso estudo. Faço da seguinte maneira. Isso é padrão. Eu sempre crio um arquivo chamado styles.js dentro de cada pasta que representa o meu componente ou, em outras palavras, o meu formulário. Tudo bem? Eu crio sempre um arquivo styles.js. Então, lembrando que no início da aula, olha, ó, a gente instalou essa biblioteca Style Components. Então, os recursos que essa biblioteca me oferece, eu vou passar a usar agora.
Vamos lá. De que maneira? Em primeiro lugar, quando eu entro nesse arquivo styled.js, olha, eu importo o styled de dentro do styled component e agora eu vou passar a usar esse carinha aqui para poder fazer as minhas estilizações. Então, o que eu faço? Eu faço o seguinte, ó. Eu mando exportar um title e digo que o estilo desse title é H1, que é o tal H1 que eu criei lá na minha página. E aqui dentro, entre esses dois apóstrofes aqui que vocês estão vendo, olha, eu coloco as estilizações que eu quero utilizar. Então, é exatamente como a gente faz lá no CSS. É claro que isso aqui é um pontapé inicial. Para vocês terem uma ideia do poder desse negócio, eu consigo codificar aqui dentro. Eu consigo criar uma condição aqui dentro. Por exemplo, se eu quero que aquela cor seja vermelha ou azul, eu posso fazer isso aqui dentro. Pode ser. Não, eu vou usar comandos normais. Eu acho que tem alguém querendo entrar aqui. A Oswaldo. Beleza, Oswaldo. Seja bem-vindo aí. Não, a gente vai ver, Júlio. Tem muito recurso, cara. Tem muito recurso, cara, esse negócio. É muito legal. E, tipo assim, vocês não... Sabe, eu estou dando um pontapé inicial. Se você entrar lá na documentação dele na internet, nossa, você tem muita coisa que você pode aplicar, que eu nunca usei. Entendeu? Que você pode usar. Muito recurso, tá? Mas o básico eu vou te mostrar. O que você vai fazer? Eu quero, por exemplo, aqui, eu quero mudar o tamanho da fonte, quero colocar 24 pixels, eu quero mudar a cor, né? Colocar uma cor assim, meio cinza escura, e quero definir um font family, ou seja, ou ele vai ser Arial, ou Helvética, ou Sans Serif. Ele vai pegar um desses três aqui, né? Na ordem, né? Eu quero definir isso. Beleza. Ok. Então, vamos agora à explicação. No código acima, inicialmente, nós começamos importando a text style, do styled components. É muito importante que estejamos com a extensão do VS Code styled component instalado no VS Code. Como pode ser visto na figura abaixo, para que o editor entenda a sintaxe de CSS dentro de arquivos JavaScript. Então, gente, ó, aí, Vinícius, vocês estão aqui no laboratório, vocês estão com o seu VS Code aberto, né? Se vocês estiverem com ele em casa aí aberto, vocês podem fazer isso também. Mas não precisa fazer agora, vocês podem fazer depois, tá? Se você lá no seu VS Code, você vem aqui e clicar aqui naquelas extensões, digita Style Component, instala esse cara, esse componente aqui, ó, VS Code Style Components. E aí ele ajuda, o VS Code te ajuda demais a trabalhar com isso. Vai aparecer esse botãozinho verdinho, você manda instalar, ele passa a estar instalado. Ok? Beleza. Vamos continuar então, vamos em frente, tá? Por exemplo, para que o editor entenda a sintaxe de CSS dentro dos arquivos JavaScript, JS. O VS Code passa a te ajudar. Em seguida, criamos uma constante e já exportamos. Criamos aqui o title, exportamos. Tá vendo, gente? Eu explico passo a passo. Vamos chamá-la de title, uma vez que ela irá representar o H1. Esse title, veja bem, vai ser uma espécie de um componente que vai representar o H1, como título da nossa tela. Escrevemos styled.h1, por representar um H1. E entre apóstrofes, definimos o CSS que este elemento terá, com as características da renderização. Então, observem bem, olha. Eu coloquei a fonte, coloquei a cor e o font family. Receitinha de bolo, tá? Isso aqui é receitinha de bolo. Muda um pouquinho, por exemplo, esse style muda algumas características. A gente vai ver passo a passo, tá? Mas vamos entender primeiro esse H1. Após concluirmos o style de .js na pasta main, vamos abrir o index. Vamos lá, hein? Ó, então, vamos voltar. Deixa eu abrir meu código aqui para a gente poder acompanhar. Ó, eu estou mexendo aqui no style, tá? Tá vendo que esse style aqui já está super incrementado, né? Então, eu volto para o index.
Eu venho aqui no index. Agora vocês vão entender o que eu vou fazer aqui no index para ele se conectar com os meus estilos que eu defini nesse arquivo styled.js. Olha só. Após concluirmos o style na pasta main, abrimos o index.js, também na pasta main, como eu mostrei, e vamos importar o title que acabamos de definir. E ele entra onde? Ele entra no lugar do H1. Agora, gente, acabou o H1. O meu H1 agora não se chama mais H1. O H1 se chama title, porque eu criei um cara que representa o meu H1, entenderam a ideia? O title é que tem as características do H1, com as cores, com o tamanho de fonte, aquela coisa toda. Então, olha só como é que a gente faz, pessoal, olha só. Em primeiro, aqui, eu vou explicar, porque depois eu explico de novo, mas eu dou uma explicação rápida aqui, ó, só para você aproveitar aqui a sequência. Olha só. A gente importa esse title do meu arquivo styles, está vendo? Ó? Ele não tem aqui dentro o styles? Eu tenho que importar esse cara, já que eu quero usar, entendeu? Né? Então, eu mando importar. E aqui dentro, eu já posso usar o nome que eu defini lá, dentro do meu style.js, que no caso é o title. Então, esse main agora, ele vai ter o quê? Ele vai ter a estilização que eu defini no title. Viu como é que é simples, cara? Muito simples, né? Muito simples. Após salvarmos, podemos ver o resultado apresentado na execução da aplicação. Ou seja, o main agora, ele ficou todo diferente daquele simples H1 que eu fiz inicialmente. Por quê? Porque ele pegou essas características aqui, ó, que eu defini aqui. Entenderam a ideia? Então, tudo aquilo que vocês aprenderam, ou que facilmente você entra na internet e consegue pesquisar um estilo de uma página que você queira desenhar, pô, é só você colocar aqui, cara, e vai funcionar. Tá? Vamos lá. O principal conceito do Style Components a ser entendido é que ele nos permite criar componentes estilizados. Portanto, tudo que quisermos estilizar em nossa aplicação será um componente estilizado, como foi o exemplo do title. Né? A regra prática utilizada acima foi a seguinte. Então, vamos lá. Esse aqui é um passo a passo que a gente tem que sempre que nos lembrar o que fazer, tá? Primeiro, definimos no arquivo source pages main o index, os elementos da página. 2, definimos no arquivo source pages main styles.js. Toda a nossa pasta vai ter um arquivo style agora, tá, gente? É por isso que eu consigo... Entenderam aquela ideia? Lá no HTML, quando você vai utilizar o H1, serve para o site todo. Aqui não, aqui serve para aquele componente, especificamente aquele componente main, entendeu? E 3, importamos no arquivo source pages main index, e tem um acima, o componente criado. Quer dizer, você tem que importar, já que você quer usar, né? Que a gente definiu no item 2, e colocamos os elementos da nossa página em volta desse componente. Como a gente fez aqui, ó, colocamos em volta, olha, a gente colocou o main dentro do title. Tá? Prosseguindo, vamos fazer uma alteração para, por exemplo, criarmos um texto menor, utilizando um marcador small. Então, para quem não conhece, existe esse marcadorzinho small. A gente não usa no mundo real, a gente não usa isso, mas só para poder exemplificar, tá, gente? Junto com o main, a gente pode fazer o seguinte, olha só. Olha, eu tenho o meu title que está definindo o padrão do meu main. Só que eu coloquei esse small aqui, ó, esse marcador small, entre uma palavrinha chamada menor. Esse menor aqui, se não tivesse small, você concorda comigo que ia ter o mesmo estilo do main? Iria, não iria? Por quê? Porque está dentro do title, né? Só que, como eu coloquei esse small, olha como é que vai ficar, ó. Ele colocou main, colocou esse menor, que é uma outra palavrinha, com essa característica desse marcador small que indica para que essa fonte fique um pouco menor. Tá? E esse foi o comportamento padrão do small. Agora, imagine que
necessitássemos alterar o componente padrão da tag small, que está dentro do componente title, alterando o seu estilo. Para isso, poderíamos implementar um encadeamento de estilos, abrindo o arquivo styles.js, né? E aqui a gente faz a seguinte alteração. Olha só. Eu venho aqui, ó, dentro do meu H1, que eu estou definindo o meu title, e defino uma característica específica para o meu small. Tá vendo? Eu não quero que o small tenha tamanho 24, nem quero que seja padrão. Quero que ele tenha tamanho 14 e tenha essa cor 333. Olha só, que é pretinho, né? Ele respeitou ela, tá vendo? Tá vendo o meu exemplo aqui? Uma outra coisa bastante interessante é que podemos definir condições. Isso aqui que é legal, gente. Isso que eu falei, Júlio, comentei com você. Ó. Definir condições ao atribuir valores para as propriedades dos nossos componentes. Por exemplo, imagine uma situação em que necessitássemos de alterar a cor do título do componente para vermelho, de acordo com um determinado evento. Uma condição, igual você aprende lá a fazer um if, né? A gente usou vários ifs, né, dentro dos nossos códigos. Eu quero botar vermelho para indicar que houve um erro. Poderíamos fazer da seguinte forma. Inicialmente, nesse arquivo, source page name index, definimos uma propriedade chamada error, recebendo uma constante false. Observe aqui na linha 7, ó. Tá vendo? Ó? Error, recebe false. Beleza. Então, agora, observe o seguinte, ó. Eu defini uma propriedade. Então, eu coloquei aqui meu componente e estou definindo uma propriedade para esse componente. Tá? Esse erro significa uma propriedade para o meu componente main. Essa palavrinha propriedade é importante. E no nosso arquivo lá de styles, vamos fazer o seguinte. Definir para a propriedade color uma função que recebe um valor para o elemento de acordo com a condição da propriedade erro. Caso seja true, será atribuído vermelho. Caso seja false, será atribuída a cor dark gray. Portanto, podemos retornar qualquer coisa com base nas propriedades atribuídas aos componentes. A única obrigatoriedade é que, como estamos usando JavaScript, devemos colocar as aspas por volta das cores atribuídas. Isso não tem dificuldade nenhuma para a gente. Então, olha, observem bem o seguinte. Lembra que a gente colocou aqui em cima, olha, uma propriedade que eu falei com vocês, ó, eu tenho o componente title, né? Eu tenho uma propriedade error. Aqui eu atribuí false. O que acontece? Lá na estilização do style, eu vou fazer referência a esse erro. Como? Vocês vão ver agora, olha. Eu coloco assim, ó, color, props, que representa a minha propriedade. Tá? Isso aqui, esse formato aqui, pessoal, é tipo uma receita de bolo, né? Mas na prática, como eu já comentei com vocês, isso aqui é um arrow function. É uma função JavaScript. Dentro dessa chave aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui tem um cifrão, aqui tem um abre-chave, no final tem um fecha-chave. Isso aqui é um arrow function, é uma função que eu estou criando aqui dentro. E essa função, ela recebe o parâmetro props e ela vai executar o que está depois dessa setinha aqui, ó. Então, o que eu coloco aqui, ó? Props erro. Isso aqui é uma condição ternária. Vocês se lembram que eu comentei com vocês sobre isso? Isso aqui eu comentei com vocês. Essa condição ternária é o seguinte, olha, se o erro, ou melhor, aqui eu já estou fazendo a condição. Se erro, ou seja, quando eu coloco props erro, eu estou dizendo o seguinte, erro é verdadeiro? Eu não preciso colocar explicitamente assim, props.erro igual a true. Eu não preciso fazer isso. Quando eu coloco props.erro, eu estou perguntando isso, se ele é igual a verdadeiro. Se ele é igual a verdadeiro, a cor vai ser red. Caso contrário, depois de 2 pontos é caso contrário. Ele coloca aquela cor que já existia. Tá?
e não mexi em mais nada. Quando eu for rodar, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu joguei false, né? Joguei false aqui, ó. Inclusive eu comento aqui, ó. Ao executar, veja que o resultado ele se manteve, pois como o valor atribuído para erro foi false, foi atribuído para color isso aqui. Ele atribuiu isso aqui, porque esse erro está valendo falso. Vamos agora alterar o valor de erro lá no arquivo main.index. O erro receberá true. Olha aqui, ó, erro. Só que eu não preciso colocar igual a true. Por que eu não preciso? Porque o default dele, o padrão dele é true, né? Então, eu não preciso. Então, se eu colocar aqui title erro, simplesmente, eu não preciso colocar igual eu coloquei aqui, ó. Erro igual a false. Eu poderia colocar erro igual a true. Poderia, mas não precisa. Porque ele, naturalmente, ele já vai ser booleano, ele já vai ser verdadeiro. Tá? O erro receberá true ou ficará apenas com valor erro, né? Como eu mostrei, indicando true. Então, olha só. Feito isso, lá no estágio.js, a gente não precisa fazer nada, porque a condição já foi aplicada. Quando eu rodo, olha só o que acontece. Ó. Ele já coloca vermelho. Tá? Ele já aplicou vermelho por quê? Porque eu disse o seguinte, ó. A cor que o meu H1 vai receber vai depender da propriedade que eu receber. E essa propriedade, ela foi sinalizada em erro, na propriedade erro. Ou seja, se erro for verdadeiro, ele aplica vermelho. Caso contrário, ele aplica essa cor aqui. Nesse caso, como a gente colocou erro simplesmente, ou então erro igual a true entre chaves, ele vai ter esse resultado aqui. Com isso, conclusão, conseguimos controlar as propriedades do CSS com base em propriedades que o nosso componente recebe. Beleza? Então, o Júlio, Vinícius e demais colegas, isso que eu fiz aqui é padrão. Então, olha, esse aqui é o código que eu vou passar para vocês, que eu estou rodando, inclusive. Tá? Se eu chegar nesse código aqui, ó, se eu apagar isso aqui, Ctrl X, vou dar um Ctrl S para poder salvar, ó, ele vai reiniciar. Opa, deu erro. Deu erro. Deu erro. Acho que eu fiz alguma coisa demais aqui. Acho que eu apertei alguma tecla maligna aqui. Quatro. Source nem index. Não tem nada na linha 4 aqui, ó. Vou parar aqui. Vou rodar de novo. Eu acho que entrou alguma sujeira aqui, cara. Linha 4. Né? Você viu? Entrou um caractere louco aqui, cara. Bom, enfim. Por isso que eu fico copiando do hoje, jogando para cá, e dá essas doideiras aqui. Então, deixa eu deixar igual tá aqui. Acho que tá igual, né? Ah, não. Não, tá igual. Eu só deixei um espaço aqui, ó. Né? A única coisa que eu fiz foi isso. É, estranho, né, cara?
Eu, hein? Bom, deixa para lá. Esquece isso, vamos lá. Beleza, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, eu quero tirar esse false, quero dar um Ctrl X, quero salvar. Agora foi. Agora, se eu for lá no código, lá no executável, está lá o vermelhinho, tá vendo? Agora eu vou voltar. Ctrl Z. Vou botar o false aqui, ó. Só salvei aqui, olha, já vai replicar lá, tá vendo? E o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês o seguinte, esse projeto tá para vocês fazerem o download e testarem. E se vocês quiserem praticar um pouco já, é só mexer nisso aqui, cara. É só alterar essa página aqui, ó, e inserir os estilos que você deseja, que você queira colocar, tá? Basicamente é isso, tá bom? Muito bem. Então, gente, o assunto de hoje era esse. Ficou claro para vocês? Tá legal? Como é que tá? O Vinícius, Júlio, tá legal? Beleza? Para vocês na internet, pessoal, tá beleza? Tudo certinho? Alguém tem alguma pergunta, uma dúvida? Pode fazer. Não, certinho, fui acompanhando aqui. Então tá legal. Então agora, o que eu quero que vocês façam? Eu vou pegar esse momentinho final aí que eu quero ver com os meninos aqui, eles testarem isso. Tudo bem? Já testou, Vinícius? Não, né? Já rodou? Inclusive pegou o meu código lá e baixou? Pô, então show de bola. O Vinícius até testou aqui e funcionou. Relembrando, o que eu quero que vocês façam? Vocês venham, baixem o ponto .rar, joguem numa pasta e rodem para vocês verem funcionando. Isso que eu fiz. Tá legal? E esse PDF aqui é a documentação. Lembrando de que a gente tem que correr atrás aí dessa parte paralela aí do React Native, né? Porque tudo que a gente faz aqui, a gente pode fazer lá também. Só que lá a gente tem um outro ritmo, tem um outro esquema, a gente está aprendendo outras coisas lá. Mas, basicamente, essa parte de estilização vai ser também com o Style Components, que a gente está usando aqui. Tá bom? Então, gente, eu vou encerrar a gravação. Alguém quer falar alguma coisa? Ou a gente pode encerrar? Tudo bem? Então, gente, um abraço para vocês. E qualquer novidade a gente vai conversando, tá? Em princípio, a gente vai montar aquele esquema de sexta-feira como anteriormente, tá? Mas a gente vai conversando durante a semana. Tá bom? Gente, um abraço, boa noite e até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite, Sandra. Tchau. Boa noite, senhor.